Você está em casa à noite com sua família e, do nada, fenômenos estranhos começam a acontecer. Tijolos aparecem no ar, objetos se movem descontroladamente e pessoas são feridas. Parece um filme de terror? Sim, mas isso aconteceu no caso que vamos contar no vídeo de hoje. E o mais assustador é que foi tudo uma história real. Ficou curioso? Quer saber mais sobre esse mistério? Então vem comigo que depois da vinheta eu te conto. O ano é 1965, na cidade de Jaboticabal, interior paulista. Maria José Ferreira, com 11 anos de idade, e seus parentes estavam todos juntos numa típica noite em família, quando, em pleno ar, apareceu um tijolo de aproximadamente 3,6 quilogramas e ele voou pela casa surpreendendo a todos. À medida em que o tempo passava, mais acontecimentos de origem desconhecida, como objetos voando, portas e janelas batendo e objetos domésticos sendo arremessados contra a parede ou pegando fogo, ameaçavam a segurança da família. E não demorou muito para que os vizinhos começassem a desconfiar de que havia algo errado na casa da família Ferreira. Muitos deles também presenciaram a situação de pesadelo a qual a família estava vivendo. Manifestações poltergeist, fenômenos inexplicáveis que desafiam a lógica, eram testemunhadas não apenas pelos membros da família, mas também por vizinhos. Diante desse cenário, um padre foi chamado para exorcizar a casa e viu, espantado, os tijolos sendo arremessados contra as janelas da casa e móveis se movendo sozinhos. Para a surpresa de todos, os eventos sobrenaturais começaram a se concentrar em Maria José. Ela foi atingida por tijolos, esbofeteada, mordida por algo invisível e até furada por agulhas de costura voadoras. O padre, sem saber como lidar com a situação, resolveu se negar a ajudar a pobre família uma segunda vez. Como a única pessoa que, tendo um pensamento religioso, jogou a toalha, eles precisavam de alguma salvação, e essa ajuda não tardou a chegar. Diante do desespero da família e tendo um exorcismo na casa fracassado, um amigo próximo da família resolveu contatar um espírita local, João Volpe. Ele foi à casa e presenciou os eventos sobrenaturais e reconheceu que se tratava de um poltergeist. Pediu permissão para que Maria José fosse morar com ele, a fim de que o fenômeno fosse estudado. Volpe soube que a moça tinha muitos amigos invisíveis, a maioria deles amigáveis. Ele também disse que ela era uma médium natural e capaz de se comunicar com espíritos. Apesar de seus esforços, Volpe não conseguiu ajudar Maria José, e quando suas roupas pegaram fogo em 2 ocasiões distintas, ele chamou o médium Chico Xavier, do Centro Espírita Chico Xavier, em Uberaba, Brasil. Arranjos foram feitos e logo Maria foi encaminhada para a casa espírita. Chico Xavier fez algumas afirmações incríveis depois de examinar a jovem. Ele disse que em uma vida passada, Maria José Ferreira havia sido uma bruxa cruel, responsável pela morte de muitos através do uso de magia negra, segundo informações postadas por alguns sites que relatam esse evento. Os jornais locais começaram a publicar o caso e logo toda a cidade já sabia. Você já viu ou ouviu falar de casos como esse? Descreva abaixo nos comentários. Naquela época, no início do século passado, não haviam redes sociais ou aplicativos para que as informações se espalhassem rapidamente. O caso dos acontecimentos paranormais na pequena casa foi noticiado nos jornais locais da cidade e da região. Todos tinham receio, mas não evitavam de ler as atualizações sobre os fenômenos. A curiosidade humana pode ser mórbida em muitos casos. Rumores do que havia acontecido quando Maria José estava na casa de João Volpe, como o aumento das atividades paranormais e, o que mais causou comoção, o incêndio das suas roupas, se espalhavam como fogo em gasolina. Haviam os que não acreditavam no que acontecia.
achando que era uma forma da família simples conseguir aparecer nos jornais. Mas outros já pensavam e temiam pela segurança de Maria José e pela sua própria segurança. Seguindo esse pensamento de ser um caso de fraude arquitetado pela família, muitas pessoas questionavam a verdade por trás do caso. Quando Maria José voltou para a casa da família, finalmente a paz reinou no lugar. Depois de passar um tempo na residência de João Volpe, as ocorrências e as agressões contra ela se acalmaram e ela pôde voltar para a casa dos pais. Ao finalmente voltar para casa, Maria José estava mais quieta, apesar de visivelmente aliviada. Ela já não temia ser agredida por algo que ela não via, ou que pedras ou tijolos fossem arremessados na sua direção. Mas alguma coisa nela havia mudado. Ela estava mais triste e muito deprimida, segundo informações de familiares que conviviam com ela. E novamente, para surpresa de todos, os fenômenos recomeçaram e mais agressivos que antes. Parecia que a intensidade havia triplicado e eles se multiplicaram, afetando 2 ou mais objetos, como por exemplo móveis se movendo pela casa e tijolos sendo arremessados ao mesmo tempo. O terror ainda estava longe de terminar. Um acontecimento iria mudar toda a dinâmica da situação. Depois de ficar em casa 3 dias, Maria José foi encontrada sem vida no seu quarto. A autópsia mostrou que Maria José Ferreira tirou a sua própria vida ao ingerir uma bebida com agrotóxico e sua morte foi considerada um suicídio. Com a morte de Maria José, nenhuma outra atividade poltergeist foi relatada pela família Ferreira. Desde então, o caso ficou conhecido como o poltergeist de Jaboticabal. Apesar de ser um caso com pouca documentação postada na internet, o caso sempre é relembrado de tempos em tempos como um dos grandes casos sem explicação registrado pela imprensa no Brasil. O que realmente aconteceu naquela casa modesta de Jaboticabal permanece um enigma. E esse caso também demonstra que a realidade pode ser muito mais aterrorizante que a fantasia. Até hoje, se tem como consenso que toda a atividade poltergeist teria a jovem Maria José como centro. A mente humana continua sendo um terreno pouco explorado pela ciência. Ela tem recantos sombrios e forças que vão além da nossa lógica. Mas o que você acha que aconteceria se a gente controlasse forças como telecinese? Como as pessoas usariam esses dons? Deixa aí embaixo o seu comentário. E você curtiu esse vídeo? Se curtiu, deixa o seu like, assine o canal e ative o sininho para que quando lançarmos outro vídeo você seja avisado. Assim você não perde outros vídeos tão ou mais legais que esse. Por enquanto é só e até a próxima.